Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Ser sábio investindo no futuro. O que agora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá acontecer depende do que você realiza a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para o que virá no futuro. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado de escolhas erradas. Investe no amanhã e será feliz desde hoje. Então agora vamos nos concentrar aqui nesse momento. Vamos trazer nossos pensamentos e nosso coração para esse momento de oração. Vamos deixar que o nosso corpo e nossa mente recebam todas as vibrações boas que essa casa nos proporciona, pois sabemos que esse ambiente foi cuidadosamente preparado para cada um de nós, para recebermos o que aqui viemos buscar. Senhor Jesus, concede-me coragem. Senhor, hoje venho aqui humildemente pedir que conceda-me coragem para enfrentar os desafios e a resiliência para superar minhas adversidades. Fortalece meu espírito diante das tribulações da vida e permite que eu encontre em Ti a inspiração para seguir adiante com fé e determinação. Que a Tua luz ilumine meu caminho e que eu possa sentir a Tua presença em cada passo que eu der. Capacita-me a enfrentar com serenidade e confiança tudo que vier ao meu encontro. Que assim seja. Então hoje nós temos a nossa palestrante, a Lila, ela já é da casa, né, Lila? E ela é do Centro Espírita Discípulos de Jesus, de Papanduva, e ela vai falar para nós sobre o tema pensamentos. Pensamento. Então, Lila, que Jesus teu guia, te oriente nessa noite de hoje. Seja bem-vinda. Então, boa noite a todos. Me sinto tão bem, tão tranquilo aqui nessa casa, que considero como minha também, né? Então, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão da noite sobre os pensamentos, para nós entendermos um pouquinho só da grandiosidade, da importância que tem os pensamentos e como é sério nós pensarmos no que estamos pensando. Porque é através dos nossos pensamentos que nós influenciamos o mundo ao nosso redor e também somos influenciados. Emmanuel diz que nós vivemos em um condomínio de mentes. No dizer hoje dos jovens, nós estamos conectados em rede. E Allan Kardec diz que se nós suspeitássemos do imenso mecanismo que o pensamento aciona e os efeitos que ele produz, nós ficaríamos espantados. O Ernesto Bozano, que é um grande pesquisador dos fenômenos espíritas, um grande estudioso, ele nos ensina que o pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores da natureza. Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, ele diz: pensar é criar. Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não, força criadora, construtora,
que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade organiza e constrói os nossos objetivos. Então a gente vê aí a seriedade que é o pensamento. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Se eu perguntar, a tua vida está boa? Se sim, é sinal que os teus pensamentos, a maioria deles são pensamentos bons. Se a tua vida não está boa, é sinal que a maioria dos teus pensamentos não estão tão bons assim. Na Gênesis, Allan Kardec diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Por exemplo, para mim estar com essa blusa aqui hoje, alguém trabalhou com as mãos, com o fio, né? Eu comprei a blusa e estou usando ela. No mundo espiritual, eu penso, eu crio a roupa que eu quero, fluidicamente. Então, para a gente ver o poder que tem o pensamento. O pensamento, pelos nossos pensamentos, nós somos identificados no mundo espiritual. Ele é a nossa identificação, refletindo a nossa evolução espiritual. Então, no plano espiritual, não há como criar máscaras ou esquivar-se. Nós somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica, que é a formação dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, irradiada pelo nosso corpo espiritual, ou perispírito, assim como Allan Kardec denominou, né? O nosso perispírito, corpo espiritual. Então, aqui sintetizando, o que a gente pode pensar? O pensamento é a nossa impressão digital no mundo espiritual. O mais moderno é o nosso QR Code, né? No plano espiritual. O pensamento determina as nossas ações, como determina o nosso estado de saúde. Isto já está comprovado. Que os bons pensamentos curam e os maus nos adoecem. Joana de Ângeles diz que o pensamento percorre por todas as células do nosso corpo, principalmente a do sistema nervoso, que tem uma ligação muito harmoniosa com o sistema imunológico. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta, ele foi médico aqui na Terra, e ele diz assim, se nós soubéssemos como as nossas células se beneficiam com os pensamentos nobres que nós temos, nós viveríamos pensando coisas boas. E se nós imaginássemos o número de células que moram dentro de nós, quando a gente discute com alguém, os pensamentos de raiva, irritação, por isso que a gente entende Joana quando diz, e vive contentes. Porque numa discussão com alguém que a gente fica com o sangue quente, que a gente fica nervoso, irritado, nós matamos muitas e muitas células do nosso corpo. Joana que nos diz isso. E o André Luiz diz o seguinte, que quando ele chegou no mundo espiritual, ele não tinha adestramento nenhum, não tinha preparo, conhecimento nenhum. E no final do livro Nosso Lar, ele dá um recado para nós mais ou menos assim. Você que ainda vem para cá, faça tudo que tiver ao teu alcance, para quando você chegar aqui, esteja preparado para o que você vai encontrar. O que nós vamos encontrar? Nós que estamos estudando o Espiritismo, a doutrina espírita, nós mesmos. Só nós vamos deixar aqui, que vai morrer o nosso corpo carnal, e nós vamos nos deparar conosco mesmo, com a nossa consciência, com as consequências dos nossos pensamentos e dos nossos atos. O poder do pensamento. Então a gente ainda não consegue dimensionar como é poderoso o pensamento.
Pensamentos positivos, de bom humor, de alegria, de gratidão, eles nos acalmam, nos curam, aumentam a nossa criatividade e ajudam no bom desempenho das nossas tarefas. Lucidez para fazer boas escolhas. Já os pensamentos negativos, de mágoa, ressentimentos, preocupações improdutivas, medos descabidos, mau humor, destroem a nossa harmonia, destroem a nossa vitalidade, a nossa habilidade e a nossa lucidez para agir. Um exemplo bem comum: você perde a chave do carro ou a chave da casa. Você vai sair, você perde a estribeira, como diz. Você já fica nervoso, já fica com raiva. Você encontra a chave. Depois você respira, esquece, você olha a chave, estava ali, você diz o quê? Fosse uma cobra, tinha me mordido. Né? Então isso é bem complicado. Você já escutou alguém dizer assim: ah, eu acho que eu estou com algum problema, porque eu esqueço as coisas. Eu vou lá na sala buscar alguma coisa, ou na metade, o que eu vim buscar? Ou de repente eu estou falando com alguém, o que mesmo que eu estava falando? E eu penso assim, eu estou ficando velha. Ou eu estou com Alzheimer. Não é isso, não é. É que eu estou nervoso, estou irritado, né? A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala sobre poluição e psicosfera. E ela nos diz o seguinte: afirma-se que por onde o homem e a civilização passam, ficam os sinais danosos da sua jornada, em forma de aridez, destruição e morte. Mas hoje o homem já está mais consciente, ele já evoluiu um pouquinho, já está preocupado com o meio ambiente, a gente já vê, preocupado com a poluição dos rios, dos lagos, dos mares, com a poluição do ar, com a poluição sonora. Isso é muito bom, é ótimo e deve se preocupar. Só que Joana nos diz o seguinte: o homem ingere a mais terrível e venenosa poluição, que é a poluição mental. E as consequências dessa poluição são muito danosas. Desequilíbrios emocionais, depressões, irritações, ansiedades, por causa da poluição mental. A psicosfera da Terra, ela é formada pelas nossas criações mentais, de nós encarnados e também dos espíritos desencarnados, formando-se as camadas fluídicas envolvendo todo o nosso planeta. E Joana diz: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, pelo desamor, pelas ambições desenfreadas, pelos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes. Aí a gente diz assim, muito comum: claro, a energia do planeta está pesada, está grosseira, a gente está sentindo o peso das energias, mas também os crimes que estão acontecendo no Rio de Janeiro, e as guerras no Oriente, tudo isso está ajudando, não está? Mas será que é só isso? Joana diz: não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, no trabalho, na família, nas ruas da comunidade e no comportamento. Então a gente vê a nossa responsabilidade. A energia do planeta é pesada. Eu não estou contribuindo. Como estão os pensamentos? Allan Kardec, por já saber da seriedade, a complexidade que é o pensamento, ele pergunta para os espíritos se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Os espíritos respondem: conhecem muitas vezes aquilo que desejariam ocultar a vós mesmos.
Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Aí eu pergunto para vocês, todos os espíritos conhecem? Eles leem nossos pensamentos? Não. Só os espíritos mais evoluídos. Oba, então os espíritos mal não leem nossos pensamentos, não conhecem? Não. Mas eles percebem o tipo de pensamento que nós estamos emitindo. Vamos ver como é que isso acontece? Tudo que nós pensamos está no nosso campo mental. Conforme o que nós pensamos, nós criamos as mais diversas imagens, que dizemos as formas pensamentos. E o pensamento não só tem forma, como ele tem peso, ele tem cheiro, ele tem cor. É por isso que os espíritos nos localizam, pelo teor da vibração do que nós estamos emitindo. Se os espíritos atrasados não estão conseguindo ler o nosso pensamento, não estão conseguindo ver a imagem, mas eles sentem o cheiro. Então não adianta. Então a gente pensa assim, tem aquele ditado que diz assim, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Nós podemos acertadamente dizer, diga-me o que pensas, que eu direi com quem andas. Né? Os espíritos, eles estão aí. Pelos nossos pensamentos, eles nos localizam. Vamos entender, então, um pouquinho também das formas pensamentos. No livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, tem muitas pesquisas, muitos estudos que eles fizeram com clarividentes, e é eles que relatam essas formas pensamentos. Por exemplo, ambição e a cobiça produzem formas retorcidas, como se disposta a aprender a agarrar objeto cobiçado. E diz que são semelhantes às garras de um falcão. Então, aquela pessoa, ambição todos nós temos, mas aqui se refere àquela ambição desenfreada, que nunca está bom, sempre reclamando mais. Então, isso se cria uma garra. E vem aqueles espíritos ali, opa, esse gosta de coisa, vamos lá. E vem ali ajudar mais, acelerar mais aquele pensamento de cobiça, de ambição. O pensamento de cólera, de raiva, irritações, assemelha-se ao zigue-zague de um raio. E esse é o pensamento que os espíritos conhecem por essa forma. O medo provoca jatos de substância pargacenta, quais salpicos de lama. Vocês já viram dizer assim, está andando comigo, acontece, eu morro de medo de cachorro. Não demonstre medo que ele avança. Por que será? Os animais pressentem, né, as coisas. Então, se você mostra medo, você cuide que aí ele vem em cima de você. Agora já, os sentimentos bons, nobres, amor, compaixão, paz, solidariedade, todos criam formas belíssimas que têm efeito calmante e reconfortante. E todo pensamento bom, ele tem luminosidade. E é isso que espanta os maus espíritos. Então, vê a vantagem de nós só pensar coisas boas. A gente sabe que em trabalho mediúnico, a gente recebe, já aconteceu, do espírito chegar e dizer assim, não, eu não vou bater lá na tua casa, por exemplo, porque lá tem uma luz lá que não deixa nós entrar. O que é? Oração, o evangelho no lar. Então é muito importante nós clarear o nosso lar com o evangelho, né, para evitar que entrem essas influenciações negativas. E quando aparece também que a gente imite esse pensamento que irradia, a gente sabe que os espíritos iluminados, eles estão acá, eles querem que nós progrida, que nós pense bem. Então, quando eles veem uma luzinha saindo da nossa cabeça, eles vêm todos para ajudar a fortalecer aquela vontade, aqueles pensamentos, para aumentar mais a nossa força de vontade.
O pensamento, nós sabemos que ele viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, para o pensamento não existe distância. Aí nós precisamos saber da nossa responsabilidade nesse cenário que nós estamos conectados em rede, né? Porque na Gênesis, no capítulo 14, no item 15, lá diz assim: tenha um homem a vontade de matar um outro, ele pode não ter coragem de ir lá e matar aquele homem, mas ele pensou, é como ele pintasse toda a cena numa tela e ele comete o crime fluidicamente. Então aí entra aquela nossa responsabilidade, quando a gente escuta uma notícia, então vou dizer a notícia que eu escutei. Recentemente, 3 adolescentes mataram um motorista de táxi em Canoinhas. Não era esse que eu ia dizer, mas me veio agora. E a gente conversa sobre esse assunto lá, uma pessoa, uma amiga minha, não conhece a doutrina espírita, nada, ela disse assim: pois eu acho que tinha que acontecer a mesma coisa com os 3 piá para dar o exemplo para os outros. Então aí, gente, nós não fazemos ideia. Quando acontece um crime, que nós pensamos assim, a pessoa, aquele lá tem que ser linchado, tem que ser morto. Nós enviamos esse pensamento para o cosmos, ele vai se encontrar com uma outra mente que pensou igual. Eu não faço, mas eu joguei. Ele se encontra com mais um e vai se fortalecendo. Aqueles pensamentos vão se encontrando, até que encontram uma mente que é capaz de matar. E aquele vai lá e mata. Eu tenho ou não tenho a responsabilidade naquele crime? Então é para a gente ver a responsabilidade quando nós pensamos numa coisa dessa. Nem por brincadeira nós devemos pensar nisso. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Assim como nós temos o hábito de tomar banho todo dia para higienizar o nosso corpo, a nossa mente também precisa de higienização. É trocar os pensamentos negativos por pensamentos bons. Mas eu pergunto, é fácil? Eu digo para a Sheila, troque então os pensamentos ruins por bons. É fácil falar para ela. É bom trocar esse pensamento? Porque quando vem um pensamento ruim, negativo, quanto mais a gente quer fugir, parece que ele mais persegue, né? Mas daí Ana Jaci Guimarães, a mãe da Nete Guimarães, uma ilustre palestrante, muito boa, ela diz o seguinte, ela dá uma dica, porque ela também pensa negativo, também tem pensamentos para ela. Ela diz que ela costuma, por exemplo, tentar decorar a prece de cartas. Deus, nosso Pai, que temos poder e bondade. O Gabriel sabe, eu não sei. Eu sei. Então eu já peguei essa manha da Ana Jaci, quando vem esse pensamento, eu começo. Deus, nosso Pai. Eu vou lá na prece e ver o que é. Ou a música. E por coincidência ela falou de uma música que eu acho lindíssima, do Guilherme Arantes, Planetário. Essa que ela disse que ela também tenta decorar aquela música. E vai, tenta decorar. Quando você vê que o pensamento foi embora. Mas daí Joana diz o seguinte, é possível educamento através do cultivo de boas leituras, o hábito da prece, assim como a escolha das informações que nutrimos e interagimos no nosso dia a dia. Aqui pegou todos nós. Que notícia que eu estou escutando? Hoje em dia, com a internet, com o Zap e Google, essas coisas ali, é muita informação. Você abre ali, é muita informação, é muita coisa ruim que vem. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Como é que nós estamos ficando naquelas imagens, naquelas mensagens, estamos interagindo com as pessoas, aquilo que nós estamos vendo ali? Então isso é responsabilidade do nosso pensamento. Não vale a pena, né? Como estão os nossos pensamentos hoje? Vamos pensando, cada um pensa. Como é que estão nossos pensamentos hoje? A nossa mente está higienizada? Como que ela está? Em harmonia? Está em equilíbrio ou não? Vamos fazer uma reflexão junto com uma história. Esses 2 monges, eles pertenciam a um monastério que eles tinham uma regra, que eles não podiam encostar em mulheres. E eles estavam indo para um vilarejo fazer compras, para trazer para o monastério. E eles estavam indo por ali, quando mais adiante, no lago, tinha uma correnteza e tinha uma mulher
quase se afogando, a correnteza estava levando a mulher e ela agarrada ali. Um deles parou e pensou, eu não vou ajudar, eu não posso. O outro nem pensou duas vezes, foi lá, pegou a mulher no colo, atravessou ela e colocou ela sã e salvo na outra margem do rio. Voltou, foram para o mercado fazer compra, demoraram. Quando estavam voltando, aquele que ajudou perguntou para o outro assim, companheiro, o que aconteceu com você? Desde que eu ajudei aquela mulher, você não era na cara. Você não fala comigo, você está empurrado. O que aconteceu? Ele pega e diz, mas nós tínhamos um trato lá no monastério, que nós não podíamos tocar em mulher. E você foi lá e tocou? Daí sim, nós fizemos o trato que não podia, mas também nós fizemos um trato que sempre que as pessoas precisassem, nós íamos ajudar. E foi o que eu fiz. Eu coloquei a mulher lá do outro lado da margem. E você está carregando a mulher até agora. Aonde? Na tua cabeça. Então a gente vê que é bem complicado, né? Então, quantas vezes nós discutimos com alguém no trabalho, na família, e aí começamos a carregar aquela pessoa para onde a gente vai? A gente leva ela para casa, janta com ela, toma banho com ela, dorme com ela. Aonde ela está? Aqui, ó, na nossa cabeça. É num processo que vai nos consumindo, e eu pergunto, faz bem isso para a gente? Não, né? Tá, eu vou usar aqui uma simbologia que eu peguei do Jean Kucheski, que ele usou na palestra que ele fez sobre pensamento. Eu vou usar a mesma porque cabe bem no nosso tema de hoje. Vocês têm agora na mão R$86.400. Aí eu chego e roubo R$10 de vocês. Aí vocês têm duas opções. A primeira, pego o dinheiro e penso assim, não, ele me roubou R$10. Mas sobrou 86.390. Eu vou aproveitar esse dinheiro, coloco no bolso e vou gastar o dinheiro. Ou tem a segunda opção, pego aquele 86.390, me irrito, fico bravo e digo, já que a Lila derrubou R$10, eu também não quero, e jogo fora o dinheiro. Como é que nós classificamos essa pessoa? A primeira, a pessoa sensata, né? E a segunda, insensata, não é isso? Tá, agora nós vamos trocar o dinheiro por tempo. Todos nós temos 86.400 segundos por dia na nossa mão. Aí vem uma pessoa e diz algo que nós não gostamos. Nós ficamos bravos, não gostamos daquilo que aquela pessoa falou. E quantas vezes no nosso dia, na nossa vida, nós somos insensatos? Dizemos assim, o meu dia foi ruim, foi péssimo. Será que o meu dia foi péssimo? Ou apenas 10 segundos do meu tempo foi péssimo naquela discussão? E eu joguei 86.390 minutos do meu dia no lixo, dizendo que o meu dia foi péssimo. E não foi. Só 10 segundos. Então, isso que nós devemos fazer. Não pôr lixo para dentro de nós. Esquecer, né? E levar a nossa vida tranquilamente. Nosso mundo interno. Tudo que nós carregamos na nossa mente faz parte do nosso mundo interno. Como que está o nosso mundo interno? Está doente? Está saudável? Ele está em desalinho, como a Joana diz, ou nós estamos bem? Como é que está ele? Tem uma história também, que talvez vocês já conheçam, que é do samurai. Que um samurai chegou para o seu mestre e disse assim, mestre, eu tenho uma dúvida e quero que o senhor me explique. Aonde que começa o céu e aonde que começa o inferno? O mestre olhou para ele, não respondeu na hora, olhou e disse assim, eu vou te responder para você que é um idiota. Você não tem competência para entender uma grandiosidade disso e vem me perguntar. Se enxergue. O que o samurai fez?
puxou da espada afiada dele e colocou no pescoço do mestre. O mestre olhou. Aí começa o inferno. Ele baixou, guardou a espada, saiu, 10 minutos ele voltou. Mestre, me perdoa. Eu acho que o senhor quis me dar uma lição. Me perdoa. Fez assim com as mãos, ajoelhou, ele levantou, abraçou isso. Aí começa o céu. E quantas vezes nós temos na nossa vida uma sucessão de inferno e de céu? Porque o céu e o inferno são estados da alma, né? Então, muitas pessoas aqui, entre nós, pode ser que tenha alguém vivendo no inferno, tem alguém que pode estar vivendo no céu. E a gente sabe e vê que não são as coisas externas que determinam o meu estado íntimo. Porque tem pessoas vivendo em castelos que estão vivendo no inferno, a mente doente. Tem pessoas em casinhas simples, você chega a um lar, estão vivendo no céu. Tem pessoas que têm um corpo perfeito e estão vivendo no inferno. Tem pessoas que têm o corpo limitado e estão vivendo no céu, às vezes no fundo de uma cama, e está vivendo no céu. Uma pessoa que eu lembrei quando eu fiz isso aqui é o Nanau. O Nanau, ele tem deficiência física. Você já viu o Nanau chorar? Vocês já viram o Nanau reclamar? Ele tem um corpo deficiente e vive no céu. Então a gente vê que não são as coisas de fora que nos trazem esse bem-estar. Além do mundo interno, Joana nos faz entender que existe o mundo real e o mundo alternativo. O que significa isso? O mundo real é viver o momento agora, o aqui agora. E o mundo alternativo é aquele que você está de corpo presente e a cabeça em outro lugar. O momento presente é o único momento em que realmente nós podemos agir e fazer a diferença em nossas vidas. O passado já se foi e o futuro ainda está por vir. Mas é no presente que temos o poder de mudar, evoluir e ser felizes. A mensagem que ela deu, né, sobre viver o presente. Então, viver esse momento aqui, agora, viver o presente, não significa viver sem planos para o futuro, ou sem objetivos, e nem desconsiderar o passado que nós tivemos. Mas é importante dar valor para o momento que nós estamos vivendo agora. Já aconteceu com vocês, você está conversando com uma pessoa, e ela está olhando e de repente ela diz, o que mesmo que você falou? Então está ali na tua frente, te olhando, e está com a cabeça lá no céu, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Dar valor àquele momento que nós estamos vivendo. Já foi falado bastante em palestras sobre o dito celular. Quantas vezes a gente está em reuniões, principalmente em reuniões familiares, uma reunião de amigos, e tem alguém no celular. Ele não está aproveitando, está desperdiçando o tempo de estar ali conversando, criando amizades, aproveitando aquele momento e vivendo no mundo alternativo. Realizemos cada tarefa pensando nela, sem nos preocupar com o que deixamos de fazer ou com o que faremos depois. Assim nós não deixamos queimar o arroz, não deixamos queimar o feijão, queimar o bolo no forno, nem derreter uma chaleira, como eu fiz, que quando eu fiz a palestra, meu marido disse, você não colocou isso, mas eu vou colocar então. Derreter uma chaleira, porque você está vivendo um outro momento, né? E aí entra aquilo que eu já falei, de repente eu digo assim, eu acho que eu estou com algum problema. Eu estou esquecendo tudo, eu falo alguma coisa, eu esqueço. De repente alguém me fala uma coisa, ontem alguém me falou uma coisa, eu já não lembro mais o quê. Mas por quê? É problema sim, mas não é problema de Alzheimer, não é problema da idade, é problema do mundo alternativo. Você está vivendo agora e pensando lá fora. Eu espero que todos vocês estejam agora vivendo o mundo real, não o mundo alternativo, né? Olha o que Buda nos diz. O segredo da saúde mental e física está
em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar os problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. É como ela leu na mensagem, que eu fiquei prestando atenção. Então, o passado não é para servir de sofá, e sim de trampolim. Se o meu passado tem coisas negativas, que eu me arrependo, coisas ruins, que sirva de lição para mim não errar mais. Se foi bom, que eu fortaleça as coisas boas, né? Mas não ficar me lamentando, que não vai levar a nada. E viver num mundo alternativo, como diz a Joana de Anjos, a pessoa é ansiosa, leva à ansiedade, o que atualmente é uma fonte de muitos problemas existenciais. A ansiedade por isso, por não estar vivendo no mundo real e sim no mundo alternativo. Não deixe para depois, porque a prioridade muda. Amanhã depois é outra coisa. O encanto se perde. Aquilo do momento, outro dia não tem graça. Era naquele momento. Depois o cedo se transforma em tarde. Na espera do depois, se pode perder os melhores momentos, as melhores amizades. Lembre-se que o depois pode ser tarde. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é viver o momento presente. Aproveitem a família de vocês. Quando vocês estão no lar, com os filhos, com o esposo, não tenham vergonha de abraçar e dizer: eu te amo. Amanhã pode ser tarde. Ele ou ela pode não estar mais do teu lado. Não tenha vergonha de abraçar, de dizer as coisas, de reclamar o que você não gosta. Faça tudo hoje. Não deixe para depois. E eu gostaria hoje, o meu objetivo é que vocês saiam daqui hoje preocupados. Mas aquela preocupação produtiva, porque tem a improdutiva. Aquela preocupação de pensar no que nós estamos pensando. E de saber da grande responsabilidade que é o nosso pensamento. Como a gente sabe que no mundo espiritual, ali fala, não tem máscaras. Então é isso que André Luiz quis dizer para nós. Se prepare. O que é se preparar? E treinando o nosso pensamento. Eu posso chegar e dizer para a Raquel assim: ai, Raquel, como eu gosto de você. Você é bonita, você enche a elogio, mas eu não gosto dela. No mundo espiritual não tem isso. Eu sou a minha identificação, a minha aura vai dizer, o meu pensamento, ela vai saber o que eu estou dizendo. Então é isso que nós temos que treinar agora, senão nós vamos passar muita vergonha, muito perrengue no mundo espiritual. Então vamos se preocupar valendo com o nosso pensamento, que é muito importante. Então eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho para pensar melhor no que estamos pensando. Nós agradecemos a você pela essa bela mensagem, tão importante e esclarecedora, que possamos refletir todos os dias, e será sempre um prazer em recebê-la em nossa casa. E agora eu convido a todos para fecharem os seus olhos, para nos prepararmos para o passe. Senhor Jesus, Mestre de amor infinito, da espiritualidade superior, Espíritos bondosos, trabalhadores da casa, neste momento, Senhor, eu gostaria de pedir a sua bênção, Pai, as suas energias para cada irmão que vieram pessoalmente ouvir esta palestra. Quem sabe a intenção dele é mais do que a palestra. Era para receber um pouco de conforto, um pouco de paz, um coração cansado, um coração aflito. Que ele encontre, Pai, essa calma, que ele encontre a certeza que está tudo bem, que Jesus esteve na terra e prometeu para nós que nenhuma das suas ovelhas que o Senhor Pai confiou a ele se perderá.
mas nos ajude a passar bem por esta encarnação. Ajude a receber, a abrir o coração para receber agora a dádiva do passe. Que os mentores, os bons espíritos, magnetizem a nossa água, colocando a energia espiritual necessária, o remédio necessário para aquela pessoa, para aquela família, para acalmá-la, para energizá-la, para tornar mais feliz. A felicidade é um estado que nós decidimos, Pai. Já entendemos isso, mas às vezes, tão assustados, tão medrosos, falta-nos apenas um sorriso, apenas um sinal, Senhor, que a sua paz está por perto, que tudo está correndo bem. Dê-nos um sinal, Pai, dê-nos essa amostra, esse pequeno detalhe que fará toda a diferença em nossa vida. Mestre amado, nós encarnados estamos mentalizando que cada pessoa desse salão tenha um anjo perto dele com as mãos estendidas e dessas mãos caia uma luz azul bonita sobre a cabeça. Impressionante, Pai. Invade todo o corpo, irradia no corpo todo e passa de um irmão para o outro, pequenas gotas de amor. Além dessas gotas, individual, cada mentor vem uma chuva mais forte ainda sobre nós. As suas mãos, Mestre, cai sobre toda a cidade, sobre todo o país, sobre todo o planeta Terra. Nosso governador, Mestre amado, não nos desampare. Que os mentores agora, após esta onda magnética superior, possam sorrir, olhando para nós, certo que recebemos a dádiva, porque soubemos simplesmente abrir o nosso coração, que ao irmos para casa, estaremos mais fortalecidos, mais encorajados. Muito obrigado, Pai amado, obrigado, Mãe Maria, obrigado, Jesus, Espírito Maior, com seu amor infinito. Nada me falta. Espero o Senhor sempre em minha casa, em meu coração, que assim seja. E agora sigamos para o passe.